Olá, pessoal! Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui no dia 4 de março de 2019, plena segunda-feira de carnaval. Então hoje é um programa, vamos dizer assim, especial de carnaval, né? Tô até uniformizado aí. Sempre gostei muito do espírito carnavalesco do pessoal, sempre acompanhei tudo, entendeu? Apesar de ter outro gosto musical, no caso. Então, mas sempre gostei desse espírito carnavalesco. Estamos começando aqui o programa número 33, tá legal? Estamos contando devagarzinho, né? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o olhar, sobre o acompanhamento da revista Aquarista Júnior. Uma história tipicamente do que a revista foi fazendo para fortalecer essa coisa do aquarismo brasileiro, né? Então, os 4 pilares que a gente fala sempre é que a gente lutou todos esses anos para divulgar, incentivar, promover e dinamizar o aquarismo brasileiro como um todo, o hobby como um todo. Então, pegamos vamos dizer, as iniciações aquarísticas que tinha nas décadas passadas, 60, 70, que nós tivemos acesso, né? Transformamos num projeto que iniciou na década de 80, mais precisamente com o lançamento da revista em 1988, e que de lá para cá a gente veio galgando degrauzinho por degrauzinho, entendeu? Tentando ajudar da melhor maneira possível os aquaristas, em busca assim da alegria de ter um aquário, da busca pelo conhecimento, da importância de se ler a respeito. Falando nisso, eu queria lançar aqui no programa de hoje, né? Que lembra que eu falei nos programas anteriores que a gente sempre vira e mexe lança algumas campanhas, que ela torna-se para sempre, entendeu? É lançado a campanha realmente para sei lá, de uma forma ou de outra, tentar motivar o aquarista a sempre aprender mais, a sempre gostar mais do aquário, a sempre se interessar mais pelas coisas aquarísticas e com isso ele fortalecer essa prática tão gostosa que é do hobby, entendeu? Então nós estamos começando hoje, agora no comecinho de março, saiu a campanha, eu tô até com o cartazinho aqui, Leia Mais sobre Aquarismo. Ó que legal, uma campanha da revista Aquarista Júnior. Então o que a gente diz na campanha? Você está agora com uma revista Aquarista Júnior em mãos? Você ganhou uma, comprou uma, adquiriu uma, viajou e pegou uma em algum lugar? Deixe esta revista em seu local de trabalho, no balcão, na escrivaninha, na recepção, para que todos os seus funcionários, clientes e amigos possam ler. E boa leitura. A leitura enriquece os conhecimentos e cria aquaristas de sucesso. Deu para entender? Campanhazinha simples, espero que realmente o brasileiro leia mais, né, que é um problema, isso é um problema secular, né, do brasileiro, entendeu? Mas na parte do aquarismo, uma coisa que eu gosto de falar sempre, né, o hobby do aquarismo, a gente está lidando com vidas. Quando a gente está pensando num aquário, a gente está pensando num mini habitat, está pensando num mini espaço ecológico que você acaba tendo. Isso vale para qualquer bicho, para qualquer planta. Às vezes quando você monta um pequeno jardinzinho em casa ou coloca alguns vasos de plantas, você está imaginando ali um habitat em que as plantas, por exemplo, de vaso vão ficar. Então você não pode tuchar produto de limpeza com cheiro forte, não pode tentar inibir a chegada de alguns insetos que acabam fazendo bem para vegetação, aquela coisa toda. E no aquário é a mesma coisa. Os segredos do mundo aquático devem ser conhecidos. E a gente lutou todos esses anos para isso, né? Para realmente que a pessoa tenha oportunidade do quê? De leitura, né? Que possa ler alguma dica aqui, alguma dica ali, possa aglomerar conhecimento, possa puxar aqui. Para quê? Para compreender o mundo que ela está. Entendeu? Então, para compreender o mundo que ela está, o mundo que o aquário é, no caso, né? E as necessidades que os peixes começam a ter, tanto no ambiente líquido, né, na água, como no ambiente externo, como que você precisa acabar se preocupando com o entorno externo do aquário, ou às vezes de um lago ornamental, alguma coisa toda. Para quê? Para que a qualidade de vida do peixe esteja aconchegantemente bem. Entendeu? E esse é o objetivo da revista, mostrar realmente que é um habitat que a gente, como se diz, tá pensando o quê? Em fazer com
com que as pessoas comecem realmente a compreender esses bastidores do aquário. Então sempre foi um grande objetivo do projeto da revista, da própria revista, das ações que a gente faz, todas elas, em busca dessa tentativa de colocar na cabecinha dos aquaristas todas essas informações que acabam sendo importantes, que são regrinhas, entendeu? Uma coisa que eu tenho falado sempre, em alguns programas já citei isso, né, que todo conhecimento não é perdido, entendeu? Todo conhecimento não é retrógrado. Não tem aquela história, a gente está vamos dizer, num mundo moderno, então a gente só tem que pensar na modernidade. Claro que temos. A modernidade veio o quê no aquarismo? Para encher a gente de equipamentos e acessórios novos, encher e complementar a gente de opções de rações, sei lá, de bombas, de filtros, de luminárias, entendeu? Tudo que é o quê? O complemento que vai ajudar o aquarista no dia a dia do aquário. Então, tudo isso veio para fortalecer. Só que aquela pitadinha de princípio do aquarismo, ela não é alterável. Então, o conhecimento das regrinhas básicas é muito importante que o telespectador aí fique conhecendo, entendeu? Não dá para conhecer tudo de uma vez, mas vai lendo, vai acompanhando, vai acompanhando, né, aquela coisa das revistas que a gente foi lançando, no caso, né, justamente para divulgar as respectivas regrinhas, né, para ajudar realmente vocês nessa busca do conhecimento. Então, o que acontece que eu separei para o programa de hoje? Então, essa campanha aí, Leia Mais sobre Aquarismo, é uma dica legal para você que quer se fortalecer, para você que não cair na besteira de, às vezes, cometer algum agafe no aquário, ou cometer alguma coisa que depois você vai perceber e falar, puxa vida, uma coisinha tão simples que eu poderia ter feito. Dá para dar até um exemplo, né? Quando você faz um machucado, por exemplo, você ralou o pé, ou fez um machucado, ou passou por uma árvore e a árvore te cortou um pedaço. Você vê que a primeira coisa que o médico faz, olha, lavar com água e sabão. Entendeu? É isso, coisinha simples. Então, que são regras que a gente procurou mostrar no aquarismo, para o aquarista realmente ter uma tranquilidade no dia a dia e com isso curtir legal vamos dizer, a expectativa de vida que todo peixe tem, que alguns peixes vivem muitos e muitos anos, entendeu? Então o que acontece? Separei algumas coisas, fui pegando, tá sendo sensacional, cara. Tá sendo sensacional essa coisa de contar a história do aquarismo brasileiro, puxar a memória, puxar lembranças, consultar os arquivos que eu tenho, consultar. Eu sempre fui um cara que marquei muita coisa. Até muita gente falava para mim, meus filhos também, aquela coisa, pô, por que você escreve tudo? Por que você marca tudo? Por que você anota muita coisa, tal? Eu sempre falei, não sei para quê, cara. Porque anoto quando o peixe nasce, quando o peixe desova, quando, sei lá, quando mudo de alimento, quando faço uma experiência com, às vezes, um novo produto que chega aqui no laboratório para a gente fazer um teste, uma constatação prática, alguma coisa. Sempre fui de anotar, nunca serviu para piciroca nenhuma. Agora, com a ideia do programa, com o lançamento do programa, eu comecei a perceber, puxa vida, cara, como é fantástico essa coisa de você ler um caderno que você escreveu, no caso nosso aí há mais de 30 anos, ou há 30 anos, e verificar uma coisinha bacana que a gente acabou fazendo para a época e que devagarzinho a gente está apresentando aqui para o aquário, porque tornou-se às vezes algum marco, vamos dizer, ao longo dos anos acabou ficando histórico, né? Isso que é bacana, entendeu? Eu queria mostrar aqui, com essa coisa de fuçar gavetas, de descobrir que tem traça em algumas gavetas, descobrir, combater. Nossa, tive um problema aqui numa parte do acervo nosso com cupins, e não aquele cupim de móvel, sabe? Aquele cupim que, sei lá, que eu nunca me preocupei com eles, essa coisa de pozinho no armário, essas coisas. Mas não, cupim é um grupo agressivo, que faz, vamos dizer, caminho de terra na parede e vai em busca de celulose. E celulose para ele acho que é papel, papelão. E meu Deus do céu, tô até hoje, você vê, desde final do ano, novembro acho que foi, né, que eu peguei o primeiro foco, né? Então tô combatendo direitinho, mas tô pegando fragmentos, tipo pré-histórico. Tô fazendo até um trabalho de arqueologia no acervo que a gente tem aqui para mostrar para vocês. Uma coisa que é bacana falar,
A gente sempre chamou, desde praticamente o começo da revista, o assinante da revista, aquele que faz assinatura anual, recebe as próximas 6 revistas, a revista é bimestral, de sócio especial Aquarista Júnior. Porque ele era uma espécie de sócio de um clube, entendeu? Principalmente quando a gente montou o Centro Cultural Aquarista Júnior, aqui em São Bernardo, em 91, a gente acabou tendo a sede do clube, que o pessoal podia visitar, tinha algumas lojas que ofereciam descontos. Já contei que teve aquaristas que foi para fora do Brasil e só com a carteirinha acabou visitando alguns aquários públicos. Teve um coleguinha nosso aí de São José dos Campos, nunca esqueço dele, foi o Rogério, ele foi para os Estados Unidos e acabou visitando os bastidores de 3 aquários públicos de lá, simplesmente mostrando que era sócio especial Aquarista Júnior. Não que a carteirinha tenha sido fantástica, nada disso. É que realmente, vamos dizer, a pessoa de fora do Brasil, com essa coisa que o Brasil tem a Amazônia, tem o Pantanal, tem essa riqueza aí de florestas tropicais, então eles são muito, vamos dizer, admiradores da fauna aquática brasileira. Então quando foi um brasileiro, assim, vamos dizer, entre aspas, assim, especialista, um pouco mais qualificado, eles tiveram prazer realmente de mostrar o que eles faziam nos bastidores dos aquários públicos. Legal? Eu separei aqui, ao longo da história da revista Aquarista Júnior, 3 carteirinhas que a gente distribuía para o assinante. Essa foi a primeira, durante muito... Ó, sócio especial... Não, essa foi a primeira, tá vendo aqui, ó? Centro Cultural Aquarista Júnior, validade, sócio especial número tal. Atrás tinha um Disque Aquarista Júnior, que era um telefone que ficava à disposição da turma. Depois começou a ter, quando o Centro Cultural começou a ser chamado de Aquário Público de São Bernardo do Campo, tinha essa carteirinha também. Aqui já tinha um espacinho para colocar uma fotografia, nome, nascimento, RG, a validade, né? O Disque também Aquarista Júnior. E mais recentemente, a gente tem oferecido essa carteirinha para a turma. Sócio especial tal, papapi, papapá, o Disque Aquarista Júnior, sempre à disposição, porque a gente sempre trabalhou essa coisa de apoio total. Porque o que significa o apoio? O aquarista pode ter problema em qualquer momento do dia, entendeu? E às vezes uma pequena dica certeira acaba ajudando ele vamos dizer, a corrigir alguma coisa que está acontecendo no aquário, entendeu? Então a gente sempre fala isso, né? Procura ter uma base aquarística, opa, legal. Procura ter um bom conhecimento básico, para na hora que você tiver uma necessidade, rapidamente você explicar para alguém que vai te dar essa orientação, pode ser um lojista, pode ser um aquarista mais experiente, entendeu? Pode ser a própria revista Aquarista Júnior, se você tiver interesse. Hoje tem facilidades tanto de telefone fixo, né? Como tem também o WhatsApp nosso aqui também, que é o DDD 11, né? 974 227856. Tem um e-mail também da própria revista, que é aquaristapeixe@uol.com.br. Então, é claro que as respostas nossas nunca são rapidinhas, não é, vamos dizer, resposta direta, rápido, porque a gente tem realmente um volume de contatos, às vezes um pouco grande, então a gente sempre brinca que, sei lá, uma resposta em 24 horas, cara. Quer dizer, esse é o prazo parece prazo da companhia telefônica ou da companhia do gás aí, da energia elétrica, que é o prazo para vir o caminhão fazer um trabalho de manutenção em algum problema que deu na rede pública, alguma coisa. Então nós não temos essa disponibilidade toda hora, entendeu? Então, às vezes, por isso que eu falo, às vezes o aquarista tendo aquele conceito básico, então o aquarismo é muito parecido, até pensei agora no negócio aqui, muito parecido com a mamãe, vamos dizer, a pessoa é mãe, ela tem a criança. Então o que acontece? Aquele tratamento básico que ela vai dar na criança, ela tem que aprender lendo algumas coisas antes de ter o filho, ela tem que consultar amigas que já tiveram filho, ela tem que perguntar naquelas visitas, naquelas consultas pré-parto, né? Como que é? Pré-gestação, aquela coisa toda, para o médico, aquela coisa, para ela, quando tiver o bebê, ter aqueles, vamos dizer, aqueles conceitos básicos. E hoje em dia o pediatra,
o que vai cuidar da criança, aquela coisa toda, você vê que ele disponibiliza para a mamãe até o celular particular dele, porque numa necessidade, a mãe dá uma ligada, o profissional às vezes já sabe quem é a criança, aquela coisa toda, a mãe já sabe que, sei lá, pequenas ações ela já pode fazer direto. Quando tem algum probleminha mais sério, opa, consulta o pediatra da criança, entendeu? É isso que a gente tentou fazer esses anos todos, dar a base aquarística para o iniciante, principalmente, né? E deixar um telefone, um contato, e mais recentemente essa coisa de WhatsApp e e-mail. O WhatsApp é bacana porque tem até alguns que faz aquelas videochamadas, então dá para ter até o contato visual do aquarista. Então às vezes o aquarista está falando com a gente quando tem essa oportunidade de marcar algum horário legal, ele até mostra às vezes o problema, às vezes não dá para resolver porque a distância não dá para captar direitinho o que aconteceu, mas dá para dar assim vamos dizer, uma luz para o aquarista. E é esse o fundamento da Aquarista Júnior, tá legal? Eu separei para continuar, lembra que nos programas anteriores eu mostrei algumas fotografias das ações iniciais em 91 que a gente começou a ter aqui no Centro Cultural Aquarista Júnior, que é o grande laboratório da revista, onde fica o acervo de peças de taxidermia, peças embalsamadas, que fica o acervo de conchas, conchinhas, selos, aquários montados, entendeu? Peças de museu, essas coisas todas, vamos dizer, biblioteca, que fica essa parte de, vamos dizer, do acervo que a gente foi colecionando ao longo dos anos, e eu particularmente desde que eu sou criança, aí, negócio de aquarismo, livros antigos, essas coisas todas. E eu separei algumas fotos que ficou, vamos dizer, para complementar aquele programa, acho que foi o anterior do anterior. Se não me engano, no programa 31. Uma coisa que é bacana falar, como você vê que os programas têm número, né? Hoje é o 33, por exemplo. Vai tentando, se você está vendo hoje o programa 33, puxa vida, dá uma olhada, dá uma visitada, dá uma assistida aí nos programas anteriores, para que você possa acompanhar essa história do aquarismo brasileiro, que nada mais era que uma novelinha que a gente está procurando apresentar. Deixa eu mostrar algumas fotos. Lembra que eu falei nos programas anteriores? Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Tá vendo um aquário? Um aquário grande, nesse caso aqui era um aquário de 1 metro, e tá vendo um grupinho aqui de acará do Congo, Congo rosa no caso? Nós tivemos a grata satisfação, isso no começo dos anos 90, né? De receber alguns congos no aquário, no Centro Cultural, e puxa vida, os congos reproduziam em qualquer lugar. Nós separamos, porque eram alguns congos, então dava cria no aquário, dava cria no outro, tirava o casal às vezes de um aquário, punha em outro, eles davam de novo. Então a gente juntou lá um acervo de milhares de congos. Tanto que numa época a gente foi obrigado até a... Obrigado não, né? Tivemos a satisfação de distribuir congos graciosamente. Talvez nos anos seguintes, se o próprio mercado se fortaleceu, se popularizou a cara do Congo, a gente teve aí uma parcelinha de culpa, né? Por ter disseminado realmente o Congo por muitos aquaristas que tiveram a oportunidade de visitar a gente. Então esse é o acará do Congo. Aqui embaixo, dá para ver aqui, ó. Aqui é vamos dizer, a frente, né? De uma caixa de água. Tinha muita facilidade, hoje nem tanto, né? Hoje as caixas são mais de fibra ou caixa de plástico, né? Na época existia muito caixas d'água de cimento amianto. E nós tínhamos no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo tinha muito, caixas que era meia quadradona. Então caixas de 1000 litros tinha, de 750 litros, de 500 litros. E nós tivemos a oportunidade de ter algumas. Consegui algumas em esses lugares que vende material de demolição, algum aquarista que me deu, algum familiar que estava trocando a caixa, entendeu? Acabei pegando, acabei cortando, ou não eu diretamente, né? Não tenho essa habilidade toda, mas foi cortado um buraco, né, para colocar um visor de vidro. Na época se cortava com serra, essas serras de marmoaria. A caixa era levada na marmoaria, ele cortava quadradinho, direitinho, o vidro, deixava uma aba, né, todos os lados, e o vidro que se colocava de dentro para fora era colado com silicone, uma aba para cima de uns 5 centímetros, mais ou menos, em todos os lados. Então a própria pressão da água acabava ajudando na vedação da cola de silicone que já era. E nós temos até hoje, temos aí umas 10 caixas d'água aí com visor de vidro dessa época. Então,
coisinha interessante de falar. Quanto tempo dura a cola de silicone? Eu acho que permanente. Quanto tempo realmente, vamos dizer, uma caixa d'água pode dar algum vazamento? Eu acho que, vamos dizer, tempo indeterminado, entendeu? A caixa d'água, por ser cimento amianto, faz bem para o peixe, faz mal para o peixe. Como a gente nunca comprou uma caixa nova, sempre foi caixa usada, algumas, como vinham de alguns criadores, alguma coisa, ela já estava até pintada internamente com essas tintas que se tinha na época, tinta epóxi, essas coisas todas, mas algumas não, era caixa natural mesmo, é claro que envelhecida, e realmente nunca os peixes reclamaram delas. Né? Simplesmente, é claro, numa caixa que não tenha pintura, você nota que a água fica tipicamente alcalina para sempre, tá legal? Então esse tanquezinho, né? Esse daqui, se não me engano, era 750 litros. Nós fizemos aqui um estilo Amazônia, né? Então tinha alguns neons, alguns bandeiras, alguns discos, peixes tipicamente, alguns tetras, né? Tipicamente da região amazônica. Você vê, naquela época já queríamos mostrar no acervo do Centro Cultural, tipo assim, um aquário temático, né? Então esse é o estilo amazônico. Eu queria mostrar também, ó, outra coisinha aqui, deixa eu ver aqui. Lembra que eu falei das visitas de escolas que a gente tinha? Então deixa eu ver, tá, mostrar uma foto aqui. Sempre aqui tá a professora, a tia, né, que a criançada chamava, entendeu? Crianças, justamente também com a tia, em frente de um aquário. Algumas crianças, sempre quietinhas, tá? Na época as crianças, elas eram orientadas mesmo pela gente, quando a escola fazia a reserva da visita, ou fazia o agendamento da visita, a gente explicava, tal, direitinho, que era um lugar, entre aspas, assim, com muito vidro, perigoso, aquela coisa, e que as crianças fossem orientadas para vir devagarzinho. Então era bacana que, às vezes, elas vinham em filinha indiana, mãozinha para trás, quietinhas. Então, realmente, graças a Deus, nunca tivemos grandes problemas. Crianças muito pequenininhas, tá vendo aqui, ó, uma criança até de chupetinha com babador. E aqui, ó, eu separei essa foto, cadê? Aqui é minha filhinha quando era pequenininha. O que acontece? Ela já era aquele espírito monitora. Não que ela fosse explicar grandes coisas de aquarismo, não. Mas como ela conhecia a casa, né? Conhecia as coisas que tinha, então ela sabia as coisas pitorescas que podia agradar a criança. Porque era uma criança tentando agradar uma criança. Então ela mostrava, sei lá, a casca de tartaruga, ela mostrava a boca que tinha os dentes para fora do tubarão, ela mostrava alguns peixes diferentes, entendeu? Na época a gente tinha alguns peixes marinhos, peixe-pedra, o dojo, que era um compridinho, que o pessoal até pensava que era uma cobrinha, pitu que na época, por ser um camarão, não era tão pequenininho. Então o que acontece? Ela acabava levando ou direcionando as visitas para essas coisas pitorescas que a gente tinha. E com o ideal do quê? De sempre fortalecer essa coisa de explicar ou apresentar dicas e curiosidades do mundo aquático. Olha que legal, cara. Outra coisa que eu queria mostrar também, cadê ele? Aqui, opa. Um pacu que a gente teve aqui também. Olha só para você ter uma ideia. Tá vendo ele aqui? Então o que acontece? Um pacu, só para ter uma ideia, esse aquário deve ter o quê? 1 metro de comprimento. Então o pacu, pela proporção aqui da foto, talvez uns 40 centímetros. Para nós era um peixe gigante. Só que tem um detalhe, aquilo que a gente sempre procura falar. É um peixe que cresce, porque essa foto já é um pouquinho mais para frente. Então talvez a gente adquiriu ele ou pegou ele começo ou finzinho dos anos 80, né? E ele foi crescendo no aquário sozinho. Você vê que tem um cascalhinho de pedra rolada no fundo e apenas aeração proporcionada por aqueles filtros de copo, entendeu? Troca parcial de água quase nunca, como se diz? Complementava o nível da água que evaporava, claro. Luminosidade, tá vendo aqui uma luminária em cima? Simples, nada de luz, vamos dizer, muito forte, entendeu? E ele foi crescendo no habitat sem a brutalidade de movimentos que um pacu, se fosse adulto, já teria. Então ficou com a gente muitos anos. E como ele ficava, tá vendo que era uma mesinha no chão? Ele ficava quase no nível do chão. E você fala, poxa, mas ele não se assustava com criançada, essas coisas. Ele acabou se habituando
com essa coisa de visitas de pessoas, de barulheira que sempre tinha, do vulto das crianças, aquela coisa toda, e era realmente um pet fish. Isso da época, né? Hoje em dia está em moda essa coisa de peixes grandes, peixes jumbos, entendeu? Mas para nós, um pacu de 40 centímetros era o máximo, entendeu? Então, como ele cresceu, aquilo que eu falei nos programas anteriores, essa coisa de acomodação biológica, ele acabou realmente, vamos dizer, gostando, sei lá, do habitat e foi realmente tendo na gente uma, vamos dizer, uma sobrevida muito grande, entendeu? Deixou muitas saudades pra gente quando ele acabou partindo, entendeu? Era um peixe que na época não se tinha rações típicas para peixes grandes, então a gente usava muito rações de pesqueiro, rações de peixes de consumo, rações de gato, olha só, cara, entendeu? Ração de gato, porque às vezes eu via ração de gato, sabor peixe. Eu falava, opa, pronto, sério. E jogava, flutuava, ele pimba, comia, na época existia uma ração, não vou lembrar o nome, Gatsby, ainda existe? Não lembro. Bom, a gente dava para ele tal, coisas flutuantes, ele acabava pegando com maior carinho, essas coisas todas, entendeu? Então, quer dizer, acabou sendo bacana essa época de convivência com o pacu. Nessa outra foto, aqui já um outro pacu, menorzinho. Tá vendo aqui? O aquário estava no chão, era um aquário que recentemente a gente tinha ganho, porque o Centro Cultural ele viveu de doações de produtos, de equipamentos, de aquário. Então é claro, quando o cara te doa um aquário, sempre tem algum problema, alguma rachadura, está quebrado um vidro, ele quer se desfazer, então o aquário não está em perfeito estado de conservação. Então quando a gente recebia, a gente deixava no chão, fazia os reparos que tinha que fazer e tuchava a água. Só que nesse caso ele ficou muito tempo aqui, esse pacu, porque era um aquário comprido, até hoje a gente tem ele, talvez 1,5 m, né? 1,5 m, 1,80 m, não estou lembrado aqui de cabeça, em que nós adquirimos um pacuzinho que já era menor, pacu preto, né? E ele foi colocado nesse aquário e viveu também um tempão. E durante muito tempo esse aquário acabou ficando no chão. Para as crianças era uma maravilha, porque como era tudo criancinha pequena, no nível do chão para elas era fantástico, porque quase que elas colocavam a cara na frente do peixinho, entendeu? Então, vamos dizer, para aquela coisa de motivação aquarística que a gente queria fazer, acabou sendo também um grande personagem da época do aquário. Pode ver que o fundo é um pouco de cascalho de pedra rolada, misturado com um pouco de pedrinha, cascalhinho, pedrinha de aquário mesmo, entendeu? Então, ficou muito tempo com a gente, foi um prazer realmente conviver com ele com a gente, e o aquário era comprido, esse aquário já era grande, então, filtro interno também, na época com peixe grande, a gente evitava usar essa coisa de filtro de placa, de filtro biológico de fundo, porque os peixes eram meio fuçadores do solo, então pode ver que tem até um cantinho aqui do solo que está sem o cascalho, porque ele acaba fuçando o cascalho em busca de nutrientes. Uma coisa que eu queria mostrar também, ó, aqui era a frente da casa do Centro Cultural, que tinha uma janela, e como a casa ela estava localizada por leste, né? É isso que fala, né? Onde nasce o sol, então durante algumas horas do dia batia sol pela janela. Então eu queria mostrar o quê? Tá vendo aqui plantas? Foi montado um aquário e foi colocado algumas plantas. Numa época que não se falava muito em plantas de vaso, né? Em aquário não se falava muito. Mas o que aconteceu? As plantas, o próprio vasinho mesmo, né? Que eles eram colocados, naquela época não tinha essa coisa de dengue, nada, então se colocava às vezes o vasinho com aquele pratinho em cima. A raiz começou realmente a sair do pratinho por baixo do vaso e entrar na água do aquário. E aí o que acontece com as plantas? Que na época era jiboia, vaso de jiboia. Ela começou a crescer contra a luminosidade que a janela proporcionava. Então o que acontece? Um aquário natural que ficou durante muito, tanto que ele foi crescendo, a gente ia amarrando na janela, pondo aqueles ganchinhos na janela, pondo um fiozinho. Então ela foi tipo agarrando naquilo que ela podia e crescendo contra a luminosidade que vinha da janela durante o dia. Então foi uma coisa bacana que a gente teve durante muito tempo. Só acabou esse tipo de coisa quando a gente mudou dessa casa.
porque lembra que eu falei no programa anterior? De 91 até 97, nós ficamos nessa sede, que era lá na Margiava, Via Anchieta. Depois nós mudamos de casa, então tive que arrancar, e aquilo que eu falo, mesmo arrancando não, mesmo tirando todo esse negócio, levando para o novo aquário, montando na parede, grudando, acabou definhando a vegetação, entendeu? Aquilo que eu falei. O aquário também é assim, né? Aquela, vamos dizer, acomodação biológica que aconteceu nesse caso, não aconteceu na sede nova. A mesma coisa um vaso de planta. Se às vezes tem uma samambaia muito bem colocada no lugar e acaba não conseguindo, quando você muda ela de lugar, indo para... se adaptando bem e acaba amarelando, aquela coisa toda. E para finalizar, olha aqui uma folha de desenho, tá vendo? Esse desenho era um deles que a gente oferecia para as crianças, ou antes da visita, que elas pintavam na escola, ou durante a visita, quando a escola iria ficar muito tempo no aquário, ou depois da visita. Dava para as professoras, levavam e depois mandavam para a gente. Então o que acontece? Era um desenho de um king, né? Peixe símbolo aí do nosso trabalho. E para a criança se motivar a desenhar, se era criança muito pequenininha, fazia mais um garrancho, aquela coisa. Tudo bem, moçada? Estamos aqui encerrando hoje o programa especial de Carnaval. Programa número 33. Gostaria de desejar aí uma boa semana para todos. Que Deus abençoe você, tua família. E que na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta com um programa que está me dando muita satisfação de fazer, muita alegria, muito, sei lá, muito entusiasmo, entendeu? De mostrar essas coisas pitorescas da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Valeu! Tchau, tchau, bye, bye, boa semana e até segunda. Valeu, tchau, bye!